Olá, olá, tudo bem? Muito bem, esta aula de hoje é uma aula para falar da relação da função afim com questões, situações, conceitos, teorias de física. E uma das primeiras teorias que tem relação com a função afim, ou seja, a função que tem o tipo do seguinte, a gente está estudando, mas só para relembrar a você, que é o seguinte, é toda função que tem esta lei de formação, né? AX mais B, onde quem é o A? Nosso coeficiente angular e B é o nosso coeficiente linear. E aqui nós temos uma função posição que fala da posição inicial, fala da velocidade e do tempo gasto. Então, posição é a nossa variável dependente, ou seja, o nosso f de x ou o y, tá? Então, o nosso y é a posição. Posição inicial dá para identificar com quem? Como sendo o nosso coeficiente linear. Velocidade é o nosso coeficiente angular. E o intervalo de tempo é a nossa variável independente, ou seja, o x. Certo? De tal forma que o gráfico ST, ele é um gráfico assim, ou para baixo, depende, né? Depende de quem? Depende de V. Se V é positivo, crescente, se V é negativo, decrescente, ou seja, A positivo, A negativo. Um exemplo aqui de exercício. Um carro está localizado no quilômetro 16 de uma rodovia retilínea no instante t igual a 0. Nesse caso é hora, né? 0 hora. Ele está se movendo a velocidade constante, 80 km por hora, determine a função horária. Bem, muito bem. Então vamos lá. A função horária de um movimento chamado retilíneo uniforme, que é o movimento uniforme, ele é uma função que vai obedecer esta lei de formação, onde aqui é o nosso S, A é a velocidade, X é o tempo e B é o coeficiente linear, posição inicial. Isso em relação ao movimento é o seguinte, o carro ele inicia o movimento no tempo inicial 0, na posição inicial S0. E no tempo t ele assume essa posição e esse deslocamento aqui é calculado como sendo V delta t. De tal forma que nós temos a nossa função, que ela pode ser crescente, decrescente. Se for constante, está parado, certo? Bom, então a função horária aqui, ela vai me dizer o seguinte, um carro está localizado no quilômetro 16, no instante t igual a 0. Então ele está aqui, ó. É o nosso S0. Ele está se movendo a velocidade constante, 80 é o nosso coeficiente angular, velocidade. Determine, então, a função horária. Então, a função em relação ao tempo vai ser 80. Bom, como está dizendo aqui, não está falando muita coisa, a gente assume que é para a direita, ou seja, velocidade positiva, ele é crescente. Tá? Então, ele sai aqui do 16 e vai na posição de tal forma que a velocidade, ou seja, a tangente da inclinação é a nossa velocidade. Então, 80t mais S0, 16. Então, essa aqui é a função horária. Tá? Então, percebam a relação. Eu não vou resolver muita coisa, é só para mostrar a relação. São várias situações de física que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, olha só, outro que é função afim, dentro de um estudo de função quadrática, que é a função do movimento uniformemente variado. Isso a gente vai ficar para as aulas futuras, mas já adiantando um pouquinho. Então, de novo aqui, olha. Velocidade é a nossa variável independente y, ou f de x. Nesse caso, ela depende de quem? Do tempo. Então, v de t, não é isso? Então, tá aqui, ó, v de t. Velocidade inicial é o nosso coeficiente linear. A aceleração é o nosso coeficiente angular e tempo é a nossa variável independente, certo? Olha aqui uma situação, ó. Tempo igual a 4 segundos, 8 segundos, 12 segundos. Velocidade igual a, no tempo 4,
200. No tempo 8, 240. No tempo 12, 380. A gente consegue colocar a função aqui porque é o seguinte, a gente tem o x1, aliás, né? X não, que aqui é tempo. Tempo 1, velocidade 1. Tempo 2, velocidade 2. Como a gente sabe que é uma função afim, é uma reta. Com esses dois pontos aqui, a gente já calcula. E o tempo 3, velocidade 3. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui assim? Ó? Vamos colocar aqui no gráfico. No tempo 4, 200. No tempo 8, 240. Então, já dá para traçar a reta. Já dá para fazer o gráfico. Tá? E a partir daí, ó, no tempo 12, 380. Certo? Então, aqui a gente já tem a reta. Eu não vou colocar aqui para o início, mas para você já ter ideia. E aí eu consigo, por exemplo, se eu quiser, a função horária, né? Porque se eu tenho o V1 e o T1, e está aqui a minha equação geral, né? Então, V1, ó, V igual a V0 mais AT. Eu não tenho V0 nem o AT, certo? Mas eu tenho ó, que quando o V vale 200, V0 eu não sei, A eu não sei, tempo vale 4. Então, 4A mais V0 igual a 200. Quando o V0 for 240, quando o V for 240, V0 eu não sei, A eu não sei, mas aqui vale 8. Pronto, aí eu consigo calcular isso tranquilamente. É a resolução de uma função um sistema de equação de duas incógnitas com duas equações, certo? Vamos fazer aqui rapidinho, só para você ter ideia. Eu posso, ó, se eu chamo isso aqui de equação 2, aqui é de equação 1, se eu subtrair um do outro, vai ficar, ó, 240 menos 200 dá 40, V0 menos V0 dá 0, 8 menos 4 dá 4. Então, 40 igual a 4A, A vale quanto? 10. Tá falando aqui metro por segundo e segundo. Então, isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Então, eu já sei que A vale 10. Agora, dá para achar o V0. Substitui em qualquer um aqui, ó. 4 vezes 10, 40. 200 menos 40, 160. Então, V0 vale 160. Nesse caso, velocidade, metros por segundo. Então, a função horária dessa situação vai ser V igual a V0, 160, mais, que é porque é crescente, 10t. Pronto, está aqui a nossa função horária da velocidade. Certo? Você enxerga agora isso como uma função e não como um assunto separado de física. Tudo bem? Porque cinemática é uma das que mais tem relação com função. Assim, função afim, função quadrática, todo tipo de função tá lá, tá bom? Bom, um último aqui, olha, um último detalhe aqui, assim. Então, aqui, ó, que ponto é esse aqui? É o nosso coeficiente linear. O gráfico aqui, ó, tangente, né? A tangente do ângulo vale quanto? 10, né? A tangente do ângulo vale 10. Por que que vale 10? Porque 10 é a aceleração, que nesse tipo de função, fx b mais ax é o nosso coeficiente angular. Tá? Olha aqui o movimento vertical. Aqui eu deixei o gráfico de uma parábola, ele não é o gráfico dessa função aqui. Ele é o gráfico de uma função desse jeito aqui, ó, y igual a x² mais bx mais c, que vai ser tema dos nossos próximos assuntos quando eu falar de função quadrática. Mas eu quis deixar aqui para mostrar o seguinte, olha. Dessa situação aqui, eu traço um gráfico V por T, que pode ser, esse V0 pode ser mais e menos também, tá? Por quê? Porque depende muito da velocidade inicial. Então, quando o V0 é positivo, ele está aqui em cima. Quando o V0 é negativo, está aqui embaixo. Quando o G é positivo, é crescente, né? Quando o G é negativo, é decrescente.
Então ele pode. E quando o V0 é 0, ele sai daqui, ó. Então tem várias situações aqui. Então repare aqui o seguinte, ó. A posição, a altura, ela pode ser crescente, pode estar parado, um ponto lá em cima, né? Ou então pode ser decrescente. Quando ela é crescente, a velocidade, que é a taxa de variação, ela é positiva. Quando ela é decrescente, a velocidade, a taxa de variação é negativa, tá? Então, esse V, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, depende da situação, você tem que adaptar muita coisa. Mas, tá aqui, velocidade é a nossa variável independente do tempo, né? É um y de t, podemos chamar assim. V0, nesse caso aqui, é o nosso coeficiente linear. G é o nosso coeficiente angular. E tempo, mais uma vez, repare que tempo está aparecendo direto, né? F de x igual a b mais ax. Até ficar na posição que fica normalmente na física. Então, quando você estuda o movimento vertical, seja subindo, seja descendo, você vai encontrar, primeiramente, uma equação quadrática, porque é x ao quadrado, isso você vai aprender melhor mais na frente, mas já estou adiantando logo. E você vai encontrar uma função afim, que é a função da velocidade, que ela pode... É interessante porque ela diminui, se eu lançar para cima, né, ela diminui até zerar, então vai ser uma coisa assim. Depois ela começa a crescer, vai ser uma coisa assim, tá? É interessante isso porque depende muito do tempo que vai acontecer a mudança. Nesse caso aqui, ó, 2 segundos, tá? Começa no 0, vai até 2, depois do 2 vai até 4 aqui, ó. Nós temos isso que acontece com esse gráfico. Então eu tenho a junção de dois movimentos, um de subida e de descida. O de subida vai dar a velocidade diminuindo. E o de descida vai dar a velocidade aumentando. Então eu tenho a junção de dois movimentos, né, de duas funções, em que no primeiro momento G, que é a aceleração da gravidade, tá? Para que seja decrescente, G tem que ser o quê? Negativo. G tem que ser negativo. E para que seja crescente, G tem que ser positivo, tá? Então você analisa a partir do coeficiente angular e não das ideias que tem lá na física. Porque na física vai dizer o seguinte, como o movimento tá para baixo, velocidade para cima, tá aumentando, tá diminuindo, vai ser positivo, vai ser negativo e tal. Mas por quê? Né? É devido à natureza vetorial de aceleração, velocidade e posição. Mas, matematicamente, você consegue analisar dessa forma. Tudo bem? A próxima situação é a situação de um movimento circular. Né? O que é um movimento circular? Você tem um objeto, por exemplo, aqui, vou pegar esse exemplo aqui de uma roda gigante. Né? Você pega um objeto qualquer aqui, uma pessoa que aqui está, e imagina que ele está com velocidade constante. Tá? A gente não vai trabalhar com aceleração aqui na velocidade angular. A gente pode criar uma função, abstraindo aqui tudo isso, tomando um objeto qualquer, e esse objeto está no ponto P e ele está circulando, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário, para dar o giro, né, em torno desse ponto C aqui, e o raio é R. Então eu tenho, se ele estiver numa posição inicial, a ele é atribuído um ângulo inicial, e vai deslocar-se até uma posição final e será atribuído uma angulação, um ângulo final. Então, esse ângulo depende do tempo. Tá? Esse ângulo depende do tempo. E, portanto, a gente pode criar esta função aqui, em que ângulo descrito, ângulo final, ângulo inicial, acho que você já percebeu que ele é o nosso coeficiente linear. Velocidade angular, tinha a velocidade linear, passa agora a ter a velocidade angular. Você já percebeu que ela é o nosso coeficiente angular.
E tempo, que é a nossa variável independente, né? Que seria o nosso x, certo? Então você pode atribuir isso daí. Trabalha-se com ângulos, graus, né? Radiano e assim vai. Não vou me deter muito nisso, nem fazer um exercício, eu só queria mostrar essa relação, né? Então você pode até estabelecer uma relação desse movimento angular com o linear, né? S0 VT. Existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Existe uma relação entre posição inicial e ângulo inicial. E existe uma relação entre posição final e ângulo final, certo? Um detalhe a mais que começa a aparecer são outras ideias como frequência, que matematicamente é inverso do período. Frequência é o número de vezes que dá o giro em torno de uma unidade de tempo. E período é o tempo para dar uma volta. Então isso é uma coisa que você precisa saber. Outra coisa é o raio, né? Que é a distância em relação ao ponto central. Então são grandezas, são ideias que vão surgindo além daquilo que você já tem anteriormente. Olha, o movimento circular aqui é a função horária da velocidade angular, ou seja, quando ocorre uma mudança da velocidade angular. Aí sim nós temos aqui um ômega, que é atribuído, é a letra grega, né, atribuída à velocidade angular. O ômega 0 é a velocidade angular inicial. Alfa é a aceleração angular. E t de tempo, né, basicamente é o que a gente já tem aqui, é uma função em relação ao tempo. Nós temos o b, o a e o t, né? Olha, faz essa relação aqui. Outra palavrinha que vai aparecer nesse momento é a aceleração centrípeta, a aceleração centrífuga e assim vai. Mas vamos ver aqui um exemplo. Uma partícula move-se ao longo de uma trajetória circular de raio 2,5 metros. Então, imagina que isso aqui está pequeno, mas 2,5 metros. Sabendo-se que para o tempo inicial, a velocidade angular dessa partícula é 3 radianos por segundo. Então, tempo inicial na física, aqui significa que quem é isso aqui? É a nossa velocidade angular inicial, né? Para t igual a 0, é a nossa velocidade angular. Lembrando que para t igual a 0, vamos imaginar, isso é uma reta, está aumentando, então já é positivo. Então, olha, para tempo e velocidade angular. Para t igual a 0, ômega 0. Está aqui, ó, 3. Então, o movimento vai sair daqui, ó, no gráfico, certo? Bom, e que no instante t igual a 3 segundos, a velocidade angular 9 radianos. Olha, então aqui, ó, quando 0, aqui 3. Quando for 3, vai dar 9. Tá? Quando for 3, vai dar 9. A aceleração angular dessa partícula em radianos por segundo ao quadrado é igual a... Então, lembrando que radiano é medida de ângulo, segundo é medida de tempo. Tá perguntando esse alfa aqui, ó. Tá perguntando isso. Então, olha, você tem ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Ora, você já sabe o ômega 0, que vale 3. Isso aqui é dado em radiano por segundo. Isso aqui é dado em segundo. Você sabe que quando tempo igual a 3, a velocidade é 9. Então, eu sei que tempo igual a 3 segundos, isso implica que ômega vale 9 radianos por segundo. Eu já sei que ômega 0 vale 3 radianos por segundo. Bom, tá tranquilo, não tá não? Só substituir. 9 no lugar de ômega. Alfa eu não sei, mas ômega 0 vale 3. E tempo nesse momento aí para 9 é igual a 3. Pronto. Subtrai 3 dos dois lados, dá 6 igual, aí arruma isso aqui, dá 3 alfa. Divide 3 dos dois lados, aqui dá 2 e dá alfa, né? Logo, alfa igual a 2 radianos por segundo ao quadrado. O que significa que este corpo está aumentando a sua velocidade angular em 2 radianos por segundo a cada segundo.
É isso, você vai aplicando a ideia de função afim em várias situações, basta você adaptar os conceitos, certo? Uma outra que não é vista como função, mas é uma função afim, é a mudança de escalas, tá? Mudança de escalas, que é a parte da termometria. A termometria é a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura dos termômetros e das escalas termométricas. Normalmente, existem algumas histórias, né, para a criação de escala termométrica. Celsius foi um, Fahrenheit foi outro, Kelvin foi outro. Uma atribuindo ao movimento absoluto das moléculas, outra atribuindo ao corpo humano, né, porque 100 é a temperatura do corpo humano no Fahrenheit, e o outro atribuindo a mudança de estado da água em situações lá, condições normais, temperatura e pressão. Então cada um tem uma história, mas você uma para outra não necessariamente vai dar o mesmo valor. Então, se no corpo humano médio a temperatura do corpo humano está em torno lá dos seus 36 ou alguma coisa, em Fahrenheit vai dar outro valor e em Kelvin vai dar outro valor, né? Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente faz? Existe uma relação de proporcionalidade que é atribuída, mas no final das contas a gente acaba criando algumas funções afim, tá? De transformação de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit, assim vai. Olha, não sei se você repara aqui, o 9, ele tá, como ele está dividindo os dois, pode ficar 5 nonos e 160 sobre 9, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui acaba sendo o nosso y e esse aqui acaba sendo o nosso x, que está multiplicado por um coeficiente angular e somado ou subtraído por um coeficiente linear. A mesma coisa aqui, ó, y, x. Aqui também, ó, temperatura de Celsius para Kelvin. Então, Celsius é o nosso x, que é multiplicado por 1 aqui, que a relação entre Celsius e Kelvin é 100 divisões. E aqui o nosso B, né? O A, X e o B, e aqui o nosso Y. E também o inverso, né? Tá aqui o nosso Y, tá aqui o nosso X e tá aqui o nosso B. O A também aqui vale 1, tá? Então, repare que é uma função afim, você consegue estabelecer uma relação, uma formação, conjunto de partida, conjunto de chegada, e você transforma, tá? Então, a gente pode também trabalhar com esta ideia. Pois bem, então esses aqui são alguns exemplos de função afim aplicada à física. É apenas para você ter esta ideia, eu não vou aqui, até porque tem a disciplina, né, chamada física, que você tem que estudar, entender toda a ciência por trás daquilo, as explicações. É apenas para tentar trazer aqui umas conexões da matemática e com a física, certo? Então, até a próxima aula, que a gente vai discutindo mais sobre funções.